seja abençoada. E isso vai servir para que você possa acompanhar. Nós estamos fazendo aí a leitura anual da Bíblia. E quando chegar no livro de Mateus, você já tem o panorama já. Então, vai guardando aí os vídeos, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir. E vamos lá. Raquel é nossa amiga, a gente fez, amiga minha e do Samuel, nós fizemos o Word by Heart juntos. Internalizamos o livro de Lucas, foi bênção demais. E também foi nossa professora na Escola de Estudos Bíblicos. E exatamente de Mateus ela nos deu aula e foi muito bom. Por isso a gente chamou ela aqui hoje, para poder nos dar essa aula abençoada. E ela vai se apresentar melhor para nós, falar um pouco do seu ministério. E aí ela já pode iniciar a aula, Raquel. Tamo junto. Beleza. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando você vai ver isso aí. Estou muito feliz de poder falar do Evangelho de Mateus. Tá tendo um retornozinho, tem algum problema? Tem não. Tá. O Evangelho eu sempre tenho o privilégio de eu 28 anos até esse dia aqui de hoje. Eu sou funcionária do tempo integral do passei por algumas bases, por mistérios, mas existem coisas que são fundamentais, né, que o Senhor tem compartilhado a longo prazo, de como me desenvolver ministerialmente para a glória de Deus e também visando o outro, né, nosso ministério, nossa ação, nosso chamado, ele não é nós, ele começa em Deus, né, é a ação de Deus, e ele não é para nós, ele é para o outro, né, então eu amo isso nas Escrituras, eu amo isso no Evangelho, no cristianismo, esse lugar de abnegação mesmo. Em função do outro. E a gente vai também para entender quanto o reino de Deus é manifestado aqui em Mateus trabalha sobre isso. E existem 3 versículos, né, que me impulsiona a viver esse ministério que o Senhor tem me dado, a vocação que eu, né, dentro da minha vida, o propósito. O primeiro deles, né, é aquele bem conhecido de Gênesis 12, onde ele fala para Abraão sair da terra dele, da parentela. Então, ali eu entendi que meu chamado era missionário. E a promessa de Deus é: a partir de você serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, ali eu vi o quanto o Senhor estava me chamando para a obra missionária, mas sempre visando os povos da terra, né? Todas as etnias, todas as famílias, todas as pessoas precisam ouvir. É o plano de Deus desde o Gênesis, que todos ouçam falar desse Deus amoroso, Criador dos céus e da terra, poderoso, e a Ele toda a glória, né? Todo joelho se dobrará. Outro versículo que move, então, o chamado é quando Paulo fala a Timóteo, né, esteja preparado tempo e fora de tempo. Isso me incomoda muito, essa diretriz que dá para Timóteo, mas que esbarra em nós. Então, por isso que eu sempre estou trabalhando junto com o treinamento, independente do que eu faço, o treinamento é uma base para muita coisa, porque eu acredito muito que treinar pessoas, deixar elas preparadas, tempo e fora de tempo, né? Eu costumo dizer, olha, não é uma escolha para você. Alguém chega, você precisa daqui 30 minutos, só tem você que tem que. Alguém chega, né, buscando uma palavra de consolo, de confronto, tem que preparar tempo de tempo. Isso ensina o discipulado mais ministério. E se encontra dentro de Mateus, que é o eixo de Jesus, né? Para mim é muito poderoso, porque ele funciona e ele diz, ó, ide por todo mundo, né? Ele diz ide, mas ele coloca o que fazer, que é discipulando e ensinando. Então são essas duas coisas. Eu sempre também, quando trabalho
falando sobre missões ou com alguma turma, eu sempre digo, olha, você pode trabalhar com o que for, qualquer ferramenta que você tiver, seja medicina, seja ser professor, seja o que for, mas a sua base precisa ser entre ensinar e discipular. A gente precisa estar apto a essas duas coisas, porque foi o que Jesus disse que a gente deveria fazer, né? Discipulando todas as nações e ensinando aquilo que ele nos ensinou. Então, por isso que nunca cabe em nós. Por isso que a gente não estuda para ter conhecimento acadêmico, a gente estuda para ter conhecimento de Deus, e Deus é família também. Então, a gente precisa proporcionar sempre para o outro, né? Isso tem que sair para o outro. Então, dito isso, hoje eu trabalho dentro da Jocum, mais com treinamento, investindo mesmo no ensino, investindo em discipulado, acreditando que as pessoas têm jeito, têm transformação, e que elas têm um chamado de Deus para abençoar outras pessoas, né? E, então, meu sonho é esse, essa é a minha visão, né? Missionários bem treinados, aptos para ensinar e discipular, indo para todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações, para concretizar aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, já aconteceu no tempo de Deus, mas vai acontecer no nosso também, que é a Apocalipse, dizendo que todos os povos estarão de Cordeiro. Então, é para isso que eu vivo, para isso que eu me movo, né? Eu acho que eu me apresentei mais do que devia, mas... Ah, ótimo, é isso aí. Volto com o que você disse, né? O treinamento é um dos pilares mais importantes para o envio dos missionários. Sim. Então, dentro disso, a gente vai ver um pouquinho do panorama de Mateus. Mateus é um livro grande, como o Evangelho, ele vai ter muitas particularidades. A gente tem algumas passagens que são um pouco mais, não falo difíceis, mas que as pessoas divergem alguns pontos teológicos. A gente não vai entrar, porque eu acredito que num panorama a gente precisa captar a mensagem do livro, aquilo que mais grita no livro. Se a gente entrar nesses assuntos, a gente não sai daqui. Então, a gente vê um panorama, prepara um tempo de estudo e procurar aquilo que a gente não entendeu. Então, esse aqui é o meu conselho para você. Vamos tentar extrair o máximo que a gente consegue da mensagem do Mateus, né? Como ele apresenta Jesus, o que ele está querendo dizer, o que a gente pode trazer para nós. E aí, as outras passagenzinhas, você pode pesquisar depois. Quem sabe a gente aprofunda mais em outras aulas. Isso. E ter uma melhor compreensão do que ele está querendo dizer ali, em passagens específicas, porque eu sei que tem aquelas passagens que eu tenho essas passagens até hoje, né? Mesmo estudando, tem coisa que eu olho e falo, eita, eu não consigo entender isso aqui. Não só em Mateus, mas como nas Escrituras. Isso é bom, porque a gente vê que a gente nunca sabe tudo, e a gente sempre tem que estar estudando. É verdade. Mas vamos lá começar Mateus, né? Vamos falar um pouquinho da autoria de Mateus. É engraçado porque a gente olha para o Evangelho e não tem nenhum versículo que fala eu, Mateus, escrevendo de próprio punho, né? Paulo faz muito isso nas cartas dele. Acho que Lucas também vai fazer isso com os livros dele, mas não tem isso aqui em Mateus, né? Não tem um autor falando de si mesmo, né? Olha, eu escrevi. Então, o que a gente se apoia para dizer que foi Mateus que escreveu, né? Então, a gente precisa considerar aqui o testemunho histórico, né, que eles dizem, porque os mais próximos, os pais da igreja, como a gente costuma dizer, né, as pessoas que são mais próximas quando o evangelho foi escrito, eles dão testemunho, né, à autoria de Mateus. Eles vão dizer que foi o discípulo apóstolo Mateus Levi quem escreveu este livro. Tá bom? Eu tô olhando aqui, gente, porque eu tenho algumas anotações. Eu não sou tão boa assim de falar sem anotações, tá? Um dia eu chego lá. Tá, e por que eles acreditam nisso? Por que isso é apoiado até hoje? Porque existem pessoas que vão questionar, mas será que foi Mateus mesmo? Pode ter sido. Eu acho que essas questões, elas são válidas, serem utilizadas, mas elas não vão dar... nesse ponto aqui, elas não são discussões que valem a pena a gente ficar aqui demandando tanto tempo, tá?
eles vão dizer que Mateus, dentro dos discípulos e dos apóstolos, ele não era aquela pessoa assim que se tinha um destaque. A gente pode ler os 4 evangelhos, sabe muito bem quais são os apóstolos, né, que tem mais destaque. Geralmente quem tem mais destaque é João, Tiago e Pedro, que caminhavam mais perto de Jesus. E alguns outros vão ter algumas histórias específicas, né? Tomé tem uma história específica ali com Jesus, né? E João também a gente é apresentado, eu esqueci o nome dele, aquele que Jesus viu, né? Sentado embaixo da árvore. Então tem histórias específicas. Levi, né? Mateus também tem uma história específica, né? Jesus chama ele quando ele estava ali no posto dele quanto publicano, mas sim, ele não tem mais tanto destaque assim na história. Então muitos vão dizer assim, olha, se fosse para inventar, né, vamos colocar um apóstolo aí para poder escrever o livro de Mateus, qualquer um. Provavelmente as pessoas não iam escolher Mateus, eles iam escolher os mais próximos de Jesus, ou os mais conhecidos, para dar mais visibilidade. Então não tinha para que mentir a autoria de Mateus, não tinha para que falar assim, eles mentiram, né? Porque assim, Mateus, ele era muito importante, foi muito importante para a grande comissão e para tudo, mas ele não era o apóstolo de destaque. Então, assim, é muito provável que ele escreveu esse livro, né? E as pessoas foram passando essa autoria verbalmente até a gente ter isso aqui escrito, né, como o Evangelho de Mateus. Tá bom? Outras evidências que a gente encontra no texto, isso é muito legal falar, tem muita a visão do Mateus do The Chosen, quem assistiu The Chosen, tem muita questão dele, né? De fato, ele não necessariamente era autista, né? Isso é só para uma questão de narrativa, de série, mas ele era uma pessoa que tinha uma habilidade, uma certa habilidade, sim, para números, por conta da profissão publicano, né? Então ele estava o tempo todo trabalhando com números, então ele sabia ser organizado quando o assunto é estatística, quando o assunto é contagem. E o livro de Mateus é um livro extremamente organizado. Então quem gosta de coisas organizadinha por temas, né, gosta desse pensamento bem linear das coisas, ama o Evangelho de Mateus, porque ele é organizado. Né, ele faz tudo muito intencional e ele coloca estatísticas dentro do livro dele. Então, se você lê com esse olhar, né? Depois, quando você lê Mateus, escreve quantidades, ele coloca porcentagem de coisas dentro do livro. Então, isso é muito próprio de alguém que tem uma familiaridade com esse tipo de situação, né? Quando se envolve valores e números. Então, isso é um testemunho, uma evidência talvez interna de que apoia que Mateus esteve envolvido dentro desse processo de escrever. Mas tem algo no The Chosen que é muito interessante, que apoia... Mas tem algo dentro do livro muito especial. Muito especial do The Chosen, na verdade. Que apoia, que dá para a gente visualizar um pouquinho, é o fato de que Mateus está ali escrevendo os discursos de Jesus. Quando, antes mesmo, né, dele ir fazer o Sermão do Monte, ele chama na série, tá, gente? Mateus ali e pede para Mateus escrever. Provavelmente, né, segundo alguns historiadores que estudam não só as escrituras, mas que têm o conhecimento de como funcionava esse lugar do discípulo com o seu discipulador, acredita que realmente isso aconteceu. Mateus, ele escrevia tudo que Jesus falava, porque era comum naquela época o discipulador, né, o mestre, o rabi, ter os seus escribas, né? Escribas era uma profissão muito importante. Então, assim, Jesus, ele chama as pessoas muito intencional, inclusive em seus dons e habilidades, tá? Não é dons e habilidades que faz você mais servo ou menos servo de Jesus, porque o Espírito Santo, pela Bíblia, né, ele nos capacita na nossa ignorância, então é ele que nos ajuda. Mas Jesus é muito intencional, né? Ele fez as pessoas muito intencional. Então, quando ele chama Mateus Levi, ele provavelmente já chama ele com essa função de escrever.
Então, Mateus provavelmente tinha compilados dos escritos da época de Jesus, que o Sermão do Monte seria um deles, tá bom? Então, assim, isso a série aproveitou ali, provavelmente, de um transfundo histórico de alguém, um historiador, e encaixou aquilo na narrativa, e ficou muito legal. Porque o Sermão do Monte, inclusive, está no livro de Mateus. O livro de Mateus é conhecido por ter os ensinamentos de Jesus. João também, mas Mateus a gente tem um ensinamento completo, um dos maiores, né, da Bíblia inteira, está no Sermão do Monte. Então, vamos prosseguir aqui. No que se refere à datação também, a gente não tem uma data exata, é isso. E isso é pela Bíblia toda, né? Quem estuda essa questão mais crítica sobre datas vai ver que existem algumas divergências. A gente coloca um parâmetro, né? De tal ano a tal ano isso aconteceu. Dificilmente alguém fecha um ano, porque a gente não tem registro suficiente, às vezes esses registros se perdem. E eu acredito que o Espírito Santo preservou tudo que era necessário para que a gente soubesse. Então, a Bíblia, para mim, ela é muito completa e muito eficiente em tudo que ela se propõe. Mas a gente tenta só localizar em datas e tal, para a gente também poder estudar aquele momento e tudo mais. Então, não é um problema a gente não fechar uma data certa ali, né? Mas os historiadores acreditam ser anterior a 70 depois de Cristo. E por quê? Em 70 depois de Cristo vai acontecer algo muito importante na história do povo judeu. Quando vocês lerem Marcos e ver o panorama, talvez ali vai conter mais informações a respeito do que aconteceu, porque essa era uma das realidades do transfundo do momento que Marcos tem, porque ele escreve o Evangelho. Então, enfim, vamos deixar isso para outro livro, mas vamos passar um pouquinho aqui por 70 depois de Cristo, acontece a queda de Jerusalém. Antes disso, tem um cerco, né? Para quem não sabe como funciona o cerco de uma nação, é o seguinte: pensa na sua cidade, aí onde você está. Agora imagina que uma tropa gigantesca, bem poderosa, ela cerca todas as cidades, ao redor da cidade. Porque naquela época as cidades eram muradas, então tinha a entrada e a saída, né? A gente não, é tudo, dá para você entrar e dá para sair praticamente. Mas imagina que tem uma tropa gigantesca em volta. Fechou. Ninguém sai e ninguém entra daquela cidade. O que vai acontecer a longo prazo? Não vai entrar mercadorias, então não vai ter produto de higiene, não vai ter comida, então dependendo do lugar não vai ter nada de comida, dependendo do lugar não entra água. Então assim, dentro desse contexto, que é um pouco pior do que o nosso, né, tudo vinha de fora. Então, acaba que não chegava comida, não chegava água, não chegava nada para a subsistência geral. Então, nesse cerco, existem relatos de mulheres que mataram seus filhos e comeram eles, né, cozinharam seus próprios filhos. O tamanho era a calamidade ali desse cerco, né. Jesus vai falar um pouquinho sobre isso em formato de profecia, em Mateus também contém um desses relatos, quando Jesus ele se compara ao templo, né? Ele fala assim, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra, eu vou destruir esse templo e construí-lo em 3 dias, né? Ele está falando de si mesmo, óbvio, né? Porque o templo não foi construído, mas depois ele vai falar, né? Toda aquela questão profética que também é um pouco escatológica envolvido ali, a gente precisa até ter cuidado com esse texto para entender o que ele está falando em si. E ele tem todo esse lugar de falar o que ia acontecer no 70 depois de Cristo. Ele fala que o templo vai ser derrubado, ele vai ser destruído. Ele vai ter uma parte que ele fala, ai das mulheres que estiverem grávidas, ora para que isso não aconteça no inverno. Ele está falando dessa queda de Jerusalém, que ia acontecer em 70 depois de Cristo. Porque ele está falando para aquele público, ele está falando assim, quando isso acontecer, isso vai ser prova suficiente de que eu vou voltar. Né? Então é como se ele estivesse dando uma garantia de volta. Ó, estou falando que vai acontecer. Tá? Esse aqui é uma profecia, vai acontecer. Depois disso aqui eu posso voltar a qualquer momento. Ele não voltou até hoje, né? Por isso que muita gente, inclusive, acreditava que Jesus ia voltar muito rápido, porque isso aconteceu, de fato a profecia se cumpriu, mas nós não sabemos o dia, a data
e não cabe a nós mesmos saber, e eu acredito que isso é um mistério do Senhor, e pode ser hoje, como pode ser daqui 50 anos, mas nós sabemos que ele vai voltar, né? E Mateus nos mostra isso, né? Nos dá essa evidência, e a história também nos mostra que o templo realmente foi destruído, né? Isso aconteceu. Então, voltando à questão da data, eles acreditam ser anterior, porque Deus não se detém a essa parte tão importante, né? A gente não vê essa pressa de Deus de falar sobre a queda, de falar sobre os judeus perseguidos, e ele não tem essa preocupação. Então, sendo Mateus um bom judeu, porque esses homens, eles eram judeus, né? O cristianismo, né? Ele se torna uma religião um pouco depois, mas isso aqui é uma ramificação do judaísmo ainda, né? Eles se como judeus, crendo na pessoa do Cristo, sendo Jesus, né? Essa é a diferença. E Mateus, ele tinha um formato judeu muito forte na escrita, no comportamento. Esse livro, a gente vai ver, é um livro muito judaico, né? A forma com que ele está apresentando Jesus aqui. Enfim, né? Então, para um bom judeu, seria muito estranho ele não falar de um acontecimento tão importante para o povo dele, se está recente, né? Então, a gente falou aqui, né, do judaísmo, então vamos falar um pouquinho sobre quem são os ouvintes originais. E uma coisa que está claro, gente, é que a Bíblia, ela foi escrita para nós também, né? A gente não pode perder isso, porque a gente olha para ela como um livro histórico, sobre algo que passou, aconteceu, não tem nada a ver comigo. Mas essa aqui é a história de Deus com a humanidade. E por mais que a gente está aqui falando, olha, quem escreveu foi Mateus, o apóstolo Mateus e tal, a gente não pode perder de vista que o autor principal de todas as escrituras, né, de tudo, todos os livros, que a escritura é um livro só, todos os que estão aqui, é o Espírito Santo. Então, assim, Mateus não pensou em mim. Ele estava pensando naquele povo. Mas o Espírito Santo que o inspirou pensava em nós. E preservou isso aqui para nós. Porque muitas outras coisas foram escritas. Mas o que foi preservado aqui é inspirado, ou seja, é puro, é completo, é perfeito, é suficiente para nós. Então, nós somos partes desses ouvintes aqui do Espírito. Mas a gente não pode esquecer dos ouvintes originais, ou seja, para quem o livro foi escrito. Porque para essas pessoas é importante a gente conhecer as pessoas para entender aspectos culturais que aqui estão, né? Para que a gente também não tenha uma interpretação que beira mais heresia do que a verdade. Para que a gente não tire texto fora do contexto. Então é muito importante levar em consideração os aspectos culturais, como que esse povo entendia tal palavra, né? Porque não é eles que tem, não é as escrituras que tem que moldar aos nossos dias, é a gente que precisa vir para cá. Então gera um certo esforço em entender, é isso que está falando, tá? Mas isso se aplica para nós. Os ouvintes originais são judeus convertidos ao cristianismo, né? São judeus praticantes que se converteram e acreditaram que Cristo era o Messias. E também para judeus, né, não convertidos, para que eles entendam, né, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então o livro é feito especialmente para esse público. Então eu como gentil, né, eu aqui, ou os gentios naquela época, não serve para esse livro, não serve para eles? Claro que serve, né? Ele, como eu disse, toda a escritura, Timóteo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? E tantas outras coisas ali. Serve para nós, só que aí a gente tem que ter uma atenção um pouco maior aqui, entendendo que as estruturas aqui têm muito mais a ver com a cultura do povo judaico. Só demanda um pouquinho mais de entender e tudo mais, né? E é interessante, principalmente para nós, porque eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi, que a gente tem que ler mais o Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que é pra gente, o Antigo é mais sobre o judeu, a Antiga Aliança e tal. Mateus, para mim, é um dos livros que mostra que o Antigo Testamento é pra gente, é a história de Deus, porque ele faz essa relação entre as duas coisas
né? Ele não separa a nova aliança da antiga como opostas, ou como vamos abandonar a Torá e vamos só seguir isso aqui. Não, ele liga, essa elemento que liga um tijolo ao outro e faz dele a mesma casa, entendeu? Então, para a gente é muito importante. Com certeza. Com certeza a gente já escutou isso, né? Falando, não, agora eu só leio o Novo Testamento, que é pra... como é que é? É o novo tempo, né? Da graça, né? Não é mais a lei. Agora é o tempo da graça, o novo tempo. Então, não preciso mais ler a época da lei, não. Só que os livros, toda a Bíblia, ela é complementar, ela é interligada, né? É uma grande biblioteca. Uhum. Deus não mudou, né, do tempo, assim. É interessante você falar isso porque, no que se refere à comunicação, 28% é o que Deus falou. 82% é como ele falou. Isso na Bíblia inteira, né? De Gênesis e Apocalipse. Então, é uma mensagem que está se repetindo. Jesus está no Gênesis. Entendeu? Está tudo ligado, é uma coisa só. Né? Deus preservou isso aqui para a gente descartar. E é muito triste. Eu fico muito triste quando a pessoa fala assim, eu li bem pouco o Antigo Testamento, eu leio mais o Novo. Você está perdendo muita coisa. Mas quando a gente estava estudando o Velho Testamento, para mim foi sensacional. Porque é tipo assim, o Velho Testamento ele é um compilado de várias histórias, tem uma sequência, é muito legal de ler. Uhum. E tem muita graça ali, né? Eu falo que só o fato de Deus ter tirado o homem de perto da árvore da vida, né? Que ele comeu do conhecimento. E Deus, ele não pode comer da vida, porque senão ele vai viver eternamente no pecado. Olha que graça, isso é graça de Deus. Começa aí. Então, não existiu um tempo novo da graça. A graça de Deus, ela sempre existiu, né? A gente sempre foi salvo por ela, desde o início. Vou dar sequência aqui no histórico, falar um pouquinho sobre Mateus. Mateus significa presente de Deus. Você aí, né, que um dia será pai ou mãe, pensa no nome para o seu filho, homem, Mateus, presente de Deus. Olha que coisa mais linda. E Levi, que também é o nome dele, significa atado a, né? Está ligado a uma coisa. Inclusive, Levi, raiz hebraica dele é a mesma para marido, porque é esse lugar de estar atado a alguém, tá bom? Uma curiosidade aí. Juntamente com João, é considerado o mais judeu dos evangelistas, então, com costumes de falar muito. Eu acho, na verdade, que os que não têm é Lucas e Paulo. Talvez ali um pouquinho do Evangelho de Marcos, pela forma que ele foi escrito, mas é o único, assim, os únicos que para mim não são tão judeus, é o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, né, e as cartas de Paulo também não são muito judaicas, mas o restante, eles são muito judeus. Paulo, porque foi, né, aprendeu muito da cultura filosófica grega, romana, então ele consegue dialogar melhor com os gentios, mas os outros eram judeus, gente, e eles viveram aquilo a vida toda, então não tinha como mudar muito, não. Então a gente tem que se acostumar de que eles têm uma escrita judaica e ter práticas judaicas muito fortes. Levi ou Mateus são considerados nomes bem judeus, então não é uma mudança de nome, tá bom? Então, tipo assim, ele se converteu e chamou Mateus agora. Ou Levi é o nome judaico e Mateus é o nome romano. Não, são dois nomes bem judeus e muito provavelmente ele se chamava Mateus Levi, como um nome composto mesmo. Não é conhecido aqui, não, era o nome dele. Aí, para quem também é fã de The Chosen, tem uma diferença. Provavelmente, o pai de Mateus também era cobrador de impostos, porque na série mostra que o pai era contra. Por quê? Isso era um costume normal daquele tempo. Porque quando um homem decide ser publicano, a família dele vai ser maldita também. Então, naturalmente, os filhos vão ser publicanos também. Então, são famílias de publicanos, tá? Não é tipo assim, um vai lá e é publicano. Pode acontecer.
Começava assim, talvez. Depois a família se tornava publicana. Era totalmente normal, uma geração de publicanos. Tá? Então, provavelmente, Mateus também tinha um pai publicano. Ser um cobrador de impostos na época, era a profissão que mais dava dinheiro dentro do contexto dele. Então, ele era rico. Não à toa, Jesus foi comprar a casa dele depois que ele vai seguir Jesus. Ele tinha dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que eles tinham muito dinheiro, eles eram marginalizados por Deus. Eles eram excluídos da própria cultura. Então, assim, é aquela coisa, você vive com bastante dinheiro, só que o preço é muito alto. Você vai ter que ser excluído, rejeitado, né? As pessoas não vão gostar de você dentro da sua cultura e os romanos não vão te abraçar, porque os romanos também não de abraçar uma cultura fora da deles, não. Né? Eles eram... Raquel, hoje a gente estava dando o Word de Zaqueu, né? E foi bem legal que a gente estava falando sobre os publicanos. Você falando nisso aí, eu fiquei pensando, será que era por isso, tipo assim, você falou que se a pessoa era um publicano, automaticamente toda a família seria de publicanos. Será que por causa da falta de escolha? Porque, tipo assim, se um cara ele era publicano, toda a família dele era odiada junto com ele, né? Então, tipo, poderia ser por uma falta de escolha mesmo, né? De o que ele vai fazer além disso, se ele é odiado por todo mundo? Por isso que passava de pai para filho, porque o filho também era excluído, ele não tinha que fazer, e era isso. E o judeu, ele tem esse costume, né? Deus fala no Antigo Testamento, não direi mais esse ditado em Israel, né? Os pais primeiros. Mas eles eram assim, então, tipo, não tem essa diferença. Se o pai pecou, o filho tem que pagar também, vai ser excluído. E é isso. Punk. Abriu, me deu um take aqui agora. A tradição vai dizer que Mateus continuou a pregar na Judéia depois da ascensão de Jesus. Depois de lá ele foi para Macedônia, para Antióquia, morreu na Antióquia. E ainda alguns acreditam que ele pregou entre os persas, o que hoje seria onde ele foi, né? Que os persas têm outros povos também. Ele foi ali na região do Irã, acreditam. Então foi alguém que dedicou a sua vida ao Senhor, né? Como todos os apóstolos ali. Deixa eu ver. Alguns acreditam que Mateus escreveu tudo em aramaico depois que ele foi em grego, né? Eu acho que sobre o Mateus é isso aqui. Mateus é considerado um dos evangelhos sinóticos, tá, gente? Esqueci de falar sobre isso. O que é um evangelho sinótico, né? Existem 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sendo o primeiro a ser escrito Marcos. Marcos escreveu primeiro, aí depois veio esses outros 2 evangelhos. Porque eles apresentam Jesus dentro de uma mesma perspectiva, não do mesmo tema. Então você vai ver muitas passagens de Mateus, Marcos e Lucas que se repetem. Aumentam a história, né, conta elas mais completa, outra resume, um está em ordem cronológica, outro não, enfim. Mas essas histórias se repetem nesses evangelhos. O João, ele não tem histórias que se repetem tanto, vai ter mais histórias exclusivas, né? Por exemplo, as bodas de Caná, né, do casamento, o primeiro milagre de Jesus, só João narra. E dentro de outras histórias que só João conta, por isso que ele não é considerado um evangelho sinótico. Tá? Mas cada evangelho apresenta Jesus de uma forma, não vou falar diferente, mas Jesus, assim, algo que, enfim, se completam, mas eles dão mais atenção àquilo, porque eles têm um foco. Dentro do evangelho de Mateus, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu vou começar a ir rápido agora. Ele vai trabalhar mais essa inimizade que Jesus tem com os fariseus. O livro de Lucas dá a entender que Jesus, assim, ele tentava dialogar com os fariseus. Assim, os fariseus não gostavam dele, mas Jesus não tinha nada a ver com isso. E Jesus estava sossegado em Lucas. Ele conversava, ele até dava outro aqui,
mas ele ainda tentava manter o diálogo. Em Mateus mostra que Jesus ele era muito direto com os fariseus. Por exemplo, alguns discursos em Lucas é apresentado como se Jesus estivesse falando para todos, para uma multidão. Em Mateus, ele cita, ele está falando para os fariseus, né, diretamente para eles. Então, Mateus ele tem essa ênfase em dizer que Jesus ele não queria tanto esse diálogo com os fariseus, tá? Ele dialogava com todos os pecadores ali, ele estava sempre disponível. Até para alguns fariseus ele se torna disponível. O João vai mostrar que ele tem aquela conversa ali com... Esqueci o nome dele. Nicodemos? Uhum. Isso, ele tem esse diálogo ali, mas o Mateus mostra que ele é muito posicionado em referência a eles, porque eles estão tentando ali, já que matar Jesus, então Jesus tem que estar uma escondidinha, enfim... Aqui mostra essa inimizade que eles tinham. Então, agora eu vou para a parte principal, que se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem do livro todo, que é a ideia e a razão do livro. A ideia do livro é mostrar que Jesus é o Messias prometido na Antiga Aliança, no Pentateuco, com os profetas, ele que está ali. Nota-se que o Mateus tem muitas passagens do Antigo Testamento, muitas, porque ele está o tempo todo querendo relacionar, né, a vida do Messias, o que Jesus fez, com o que os profetas haviam falado sobre ele. Se eu não me engano, Isaías é o profeta mais citado aqui, porque é o profeta que mais fala da vida do Messias também. Então ele está o tempo todo mostrando, olha, ele cumpriu tudo, ele fez tudo que os profetas tinham que fazer. Então essa é a ideia do Mateus. Eu quero apresentar para vocês o Messias. Quero mostrar que ele é o que os profetas disseram. Então, é como se ele tivesse feito um escrito para testificar, né, para deixar válido, real, que ele é o rei, né, de Israel. Então, ele também apresenta Jesus como rei, diferente dos outros evangelhos, né? Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas como salvador do perdido, João como filho de Deus. Aqui ele é apresentado como rei, né? Como soberano, Messias. A razão é justamente registrar os discursos de Jesus, enfatizando os princípios do reino de Deus, né, para a igreja primitiva, e mostrar que Jesus não se opõe ao Antigo Testamento. Na verdade, ele testifica, né? Ele fala, eu cumpri a lei. Então, está testificando o Antigo Testamento. Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento, como eu falei. Tem 93 citações do Antigo Testamento, em comparação aos outros. Marcos tem 49, Lucas tem 80 e João tem 33. Então, ele está ali bem na frente, quase empatado ali com Lucas, mas ele ainda tem mais citações. Então, vamos separar agora o nosso texto por tema, que aí a gente consegue ver ele bonitinho. Se você tiver um lápis ou uma caneta, você vai colocar, vou te falar, e o tema na frente, que vai te ajudar depois na hora de ler, ou depois de ler, para você conseguir organizar as ideias do que está falando ali. Tá? Então, a partir do capítulo 1 ao capítulo 3, é uma relação entre Jesus e o Antigo Testamento. E ele começa como um bom livro judeu. Quem já leu o Antigo Testamento sabe que quando chega com a genealogia, a gente fica um pouco estressado. E a gente não sabe para quê. Mas para eles é muito importante, porque é uma questão de linhagem. E quando se refere a Jesus e a promessa que a gente tem, que ele vinha da linhagem, né, de Judá, depois que ele vinha da linhagem de Davi, então isso aqui é muito importante, porque eles olhavam a genealogia para entender se aquela pessoa era o Messias ou não. Então, se a linhagem de Davi pertence à tribo de Judá, isso já é um indício de que ela é o Messias prometido. Então, a genealogia é muito importante dentro do contexto bíblico para a cultura judaica. Tá? Então, provavelmente essa genealogia vem de José, a de Lucas é diferente porque ela vem da linhagem de Maria. Mateus vem de José.
tá? Então, por isso que chega uma hora que muda os nomes. Não é um erro, não, é só porque veio dos pais diferentes, tá? Ela omite alguns nomes, mas é porque Mateus é tão organizado que ele queria fazer blocos de 14. E aí fica alguns nomes ali de alguns reis para dar 14, tá? É só toque do menino. O pai desse Mateus. Pois é. É metódico, viu? Exatamente. Aqui também a gente tem um contraponto que para a gente parece nada, mas para o judeu é muito importante, que é essa relação entre Moisés e Jesus. Porque existe uma profecia lá em Deuteronômio que vai dizer que viria um profeta maior do que Moisés. Então, Mateus não passou batido essa profecia, e ele mostra a referência entre os dois na vida, e depois ainda coloca Jesus como superior a Moisés. Hebreus também vai falar sobre isso, tá? Então, Moisés e Jesus, né? Mostra a saída do Egito em Moisés. Jesus também sai do Egito. Moisés tem uma travessia ao Mar Vermelho para conduzir o povo. Jesus tem um batismo no Rio Jordão. Moisés passa um tempo no deserto até ser comissionado. Jesus também passa um tempo no deserto até começar o ministério dele. Só que aí que mostra quem é maior que quem, porque Moisés recebe do monte o ensinamento de Deus, enquanto Jesus ensina no monte como praticar a lei. Olha só, então alguém aqui se superou, né? Alguém foi maior do que o outro. Então, Jesus superior a Moisés. Nossa, que legal, né? Tinha esse ping-pong aqui. Para um judeu, nossa, comparado ao grande líder. Moisés era uma referência de líder que eles tinham, Moisés e Davi, né? Tinha outros também, mas esses são os superiores, né? Os cabeça de chave. Então, Jesus não estava sendo comparado a qualquer pessoa nesse momento. Um judeu lendo isso aqui, ele vai levar isso muito a sério. Então, também mostra que Jesus, sendo superior, ele libertará o povo da verdadeira escravidão. Moisés tirou o povo do Egito, mas a nossa verdadeira escravidão, gente, a gente não pode esquecer, não é a circunstância, é o pecado, tá? Então, o único que consegue trazer essa liberdade é Jesus. Ele estabelece um novo ensino, né? Pessoas do pecado, e estabelece a nova aliança. Então, ele se coloca como o maior. A partir do capítulo 4 ao capítulo 7, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, né? Então, é o próprio Deus resgatando o mundo. Aqui Jesus confronta o mal e restaura o governo de Deus. Essa passagem aqui é uma das importantes da Bíblia, porque é onde contém o Sermão do Monte. A gente tem a tentativa de Jesus no deserto e a gente começa com Jesus ensinando no monte. Então, ele dá início a falar sobre o reino de Deus. Lembra que a gente trabalhou isso na ideia e razão. As ideias e das razões é apresentar o reino de Deus para a terra, esse reino invertido. Então, aqui no Sermão do Monte, Jesus já chega falando, esse reino funciona assim. Tá? Se você quer ser filho de Deus, quer ser cordeiro junto comigo, você tem que se comportar assim. Ele funciona dessa forma. Então, a gente tem já o Sermão do Monte, que nos ensina a como viver o reino de Deus na terra. A gente tem uma visão de que o reino de Deus ele só vai ser quando Jesus voltar pela segunda vez. O que Jesus está estabelecendo é que o reino dele já começou. Né? Na escatologia tem o termo do já e ainda não. Então, já é justamente isso. Ele não está plenamente estabelecido, porque ele vai ser plenamente estabelecido na segunda volta. Aí o pecado vai ser tirado, Satanás vai ser jogado para sempre no inferno, nunca mais vai nos atormentar, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. É o reino de Deus reinando pura e simplesmente, assim. Tudo renovado, corpo novo, sem problema de coluna, enfim. Estável, vai ser maravilhoso, gente, sem nada de choro, nada disso, é só alegria pelo resto da vida. Vai acontecer, só que convidado não, a gente é comissionado no Sermão do Monte a já viver esse reino
aqui. É um pouco complicado? É. Mas Jesus está falando assim, ó, vocês precisam viver dessa forma. Né? Hebreus vai dizer que a luta contra o pecado, a gente não resistiu ao sangue. Então a gente precisa resistir. A gente precisa lutar para que esse reino já comece hoje. Não é amanhã, não é quando ele voltar, é hoje. Né? Glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo que nos torna a viver essa vida aqui já na Terra, né? Pelo poder dele, pelo nosso. Mas isso aqui ponte é isso, como viver o reino de Deus na Terra. Então ele está pregando sobre um reino invertido. Todos são chamados de forma individual a se arrepender e a se converter. Então qual é a mensagem do reino de Deus? Arrependam-se. A gente tem medo de falar isso para as pessoas hoje. A gente tem medo de chegar no nosso amigo e falar, cara, você está pecando, arrependa-se. Mas é o que Jesus está falando para uma multidão. Você precisa se arrepender. Cumprir a lei através da sua vida. Então, assim, você precisa ter uma vida de piedade, de santidade, de pureza. Então, Jesus está dando diretrizes aqui de como ter essa vida santa, porque o reino de Deus é a santidade, né? Então, e a transformação de coração, né? Uma vida baseada no amor e não só nas obras, porque é muito fácil, às vezes, a gente viver fingida. A gente sorri para todo mundo, a gente sabe como fazer as pessoas se sentirem bem, acolhidas, mas não tem amor ali, né? Tem vaidade, tem egoísmo. Então, o reino de Deus é um reino que leva em consideração a sua intenção. Eu sei que parece que vai ficando mais difícil, gente, mas pelo poder do Espírito, essas coisas são possíveis, né? Pela regeneração. Do 8 ao 10... Jesus traz o reino de Deus para a realidade das pessoas. A gente vai lá, ouve falar do Senhor, né? Alguém paga o preço para que a mensagem chegue em nós, porque alguém pagou o preço. Não existe isso, nascer cristão. Não, alguém pagou o preço para você ter essa Bíblia que alguém traduziu um dia. Para a igreja estar no Brasil, alguém veio para cá, deixou seu país, pagou o preço, tá? Então, você precisa ter isso em mente. Aí você vai lá, tem revelação de Jesus, né? Porque aí é com o Espírito mesmo. E aí fala, pronto, eu tô salvo, vou ficar sozinha, vou cuidar só da minha família, só do que é meu. Isso não é manifestação do reino de Deus, gente. Manifestação do reino de Deus é a partir de mim para fora. Então, no capítulo 8 e capítulo 10, Jesus nos dá o exemplo de que a gente tem que se importar pela causa do outro. A gente tem que botar a mão no arado, a gente tem que botar... Ninguém quer botar, entendeu? A gente tem que se preocupar. O teu problema não é teu, é meu também. Entendeu? E você também tem que se ocupar com o problema dos outros. Eu falo esses dias que o nosso problema é que a gente vira assim, cuida da tua vida. Sendo que o convite da Bíblia é cuida da vida dos outros. Vai lá, estende a mão, oferece o pão, limpa a casa do outro, sei lá, sirva como que você pode, entendeu? Então o reino de Deus não é passivo, nem é egoísta. Ativo. Então Jesus sabia disso, e aí tem 9 histórias onde Jesus traz vida para seres humanos caídos. Então a gente vai ter a história do leproso, o servo centurião, vai ter a mãe doente ali, vai ter a história do mar agitado, os homens endemoniados, o homem paralítico, menina morta e mulher do sangue, 2 homens cegos, e o homem mudo, que tem encontro com o reino de Deus, ou seja, tem encontro com o Messias, o próprio rei, e tem as suas vidas transformadas. Nota-se que a preocupação maior de Jesus é que essas pessoas tenham os seus pecados perdoados, tá? Então, muitas das vezes você vai encontrar Jesus falando assim, os pecados foram perdoados. E aí, há uma manifestação do poder do reino de Deus. Então, a maior preocupação nossa também é pregar, né, as escrituras, porque a maior carência que as pessoas têm é de ter a mensagem da cruz, né, ter sua vida transformada. Ele é integral, gente. Então, eu não posso simplesmente na casa de uma pessoa que não tem o que comer, falar do evangelho e não botar um arroz na mesa daquela casa, entendeu? Porque as obras, elas testificam, né? Então, os frutos testificam. A gente não é salvo, ou não é as boas obras que
enfim, que vai salvar, que tem ação salvífica na vida da pessoa. Isso é graça, mas elas testificam. Então, o evangelho, ele é manifestado pelas obras também. Então, o reino de Deus, ele precisa gerar uma transformação social. Talvez a sua retórica vai ser, tá, mas Jesus curou aqui o mudo, né? O homem mudo. Eu oro e ninguém é curado. Mas, cara, você consegue levar uma cesta básica, né? Você consegue oferecer outro tipo de ajuda que também vai gerar transformação. Você consegue dar uma carona para o refugiado até, não sei, a embaixada, para ele resolver sua situação dentro do país. Você consegue prover o emprego para a viúva. Você consegue ter ponte. Isso é reino de Deus em ação. Entendeu? Você consegue doar o teu tempo ali em prol do outro, dar um conselho, enfim. Entende? E se você orar e as pessoas for curadas, isso é um bônus. É maravilhoso também. Mas se não, não deixe de fazer, não deixe de manifestar o poder do reino de Deus nas ações ordinárias também. Tá? E o foco de Cristo é que as pessoas precisam de arrependimento. No final dessa sessão, ele vai falar sobre arrependimento. Tá? Então, esse é o principal. Então, faça o que você tem que fazer de forma física, manifesta o poder do reino de Deus, mas prega a mensagem da cruz e de arrependimento. Isso não pode se deixar de lado. Depois, ele termina essa sessão enviando os 12, né, para fazer o mesmo. Então, Jesus faz tudo. Mostrou o que eu tenho que fazer. Agora vai. Entendeu? Agora vai vocês e faz o quê? Então, eles ensinam como manifestar o reino de Deus na terra. Do capítulo 11 ao 13, mostra que as pessoas responderam à mensagem de Jesus. Então, tem 3 tipos de pessoas aqui. As que responderam de forma positiva, que são aquelas que experimentaram da manifestação do poder e se converteram, né, se arrependeram, se converteram. Tem os que ficaram neutros em cima do muro. Um exemplo disso, a família de Jesus tem dúvidas, né? Gente, a gente viu esse menino aqui crescer, tá falando agora com o Messias, meu Deus do céu. Então, eu entendo, porque deve ser uma loucura mesmo. Eu fico pensando, se meu irmão vira pra mim e fala que é o Messias, eu fico, meu filho. do menino. Pois é, né? Tipo assim, menino, pelo amor de Deus. A gente tem spoiler depois, porque Tiago, irmão de Jesus, é líder da igreja, né? Então, assim, converteu depois, pelo menos. Mas ali eles ficaram no tipo, é ou não é, né? Então tem neutro. E tem aqueles que receberam de forma totalmente negativa, que a gente pode ver em sua maioria sendo os fariseus, né? Eles rejeitaram o reino de Deus, eles rejeitam a mensagem. Então, 3 tipos de pessoas aqui entre o capítulo 11 e o 13. No capítulo 13, a gente tem a parábola sobre o reino de Deus. A intenção de Mateus é colocar essas histórias por último, para dar a impressão de comentário nessa sessão. Deixa eu ver. A aplicação que vem aqui é que o reino de Deus é absoluto e real, e não depende de quem crê. Olha que maravilhoso. Você crê que o reino de Deus é assim? Tudo bem, não deixa de ser uma verdade. Porque você não é o detentor da verdade. A verdade é absoluta, uma pessoa é Cristo, isso é verdade. Então isso é maravilhoso, porque não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu deixei de sentir, a verdade é uma só, isso é absoluto. E a Bíblia fala assim, não, tudo bem eles negarem, vai continuar sendo verdade. Maravilhoso, eu acho isso maravilhoso, porque dá um senso real que o lugar que eu estou pisando é sólido. Do capítulo 14 ao 20, pulei aqui. A expectativa que as pessoas tinham sobre o Messias, que vai trabalhar aqui, né? Porque, gente, as pessoas liam o Antigo Testamento, os escritos dos profetas. Se você fazer essa leitura, eu já li alguns trechos. Não tem como a gente esquecer, né, que Jesus é o Messias, mas você vê assim, pensando em alguém político e de guerra, dá para você encaixar ali, faz sentido. Chega em Isaías 53, dá uma barrada, mas se você pegar os outros escritos, você vai ver que faz sentido eles pensarem num Messias político. Então, assim, mostra aqui que, na verdade, as pessoas estavam esperando o quê?
ele vai vir, ele vai acabar com o Império Romano, ele vai impor o reino dele, isso vai acontecer, né? Então essa era a grande expectativa, inclusive dos próprios discípulos, tá bom? Você vai ver alguns diálogos de Jesus, dos discípulos, acho que em Lucas, eles vão dizer, Senhor, quer que façamos cair fogo do céu, tipo assim, agora que ele vai acabar com tudo. E aí Jesus fala, por acaso não sabes de que espírito são? Eu parafraseando aqui com a galera do Word by Heart. Então a gente vê esses diálogos acontecendo. Até Pedro, quando ele fala sobre o Cristo, ele tem a expectativa de um Messias político. A gente precisa lembrar que eles se convertem depois que eles entendem. Lucas vai trazer sempre Jesus falando e eles não entendendo nada, porque assim, gente, a qualquer momento esse homem vai pegar a espada. E aí Pedro, na hora que vê a oportunidade ali, tira a orelha do cara e Jesus vai lá e cura. E fala, gente, eu não tô entendendo nada. Né? Porque era pra quebrar, cadê, meu Deus do céu? Que não chega essa hora. Não aconteceu. Jesus, gente, Deus reservou um dia para julgar a humanidade, né? A gente sabe que o juízo de Deus vai vir sobre o pecado, vai ser retirado o pecado do mundo, e ele vai ter aqueles que ele fala Pai, outros que ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não conheço. Isso vai acontecer, tá? Mas essa primeira vinda de Cristo, o propósito aqui era outro, não era estabelecer já esse julgamento aí que vai acontecer, tá? Mas era o que eles queriam. Deixa eu ver aqui. Isso que a fala, né? Depois Jesus, no 18 ao 19, nesses 2 capítulos, ele vai ensinar o que é o reino invertido, que é o quê? A honra vem pelo servir, o perdão aos inimigos no lugar da vingança. A verdadeira riqueza vem no doar a sua riqueza aos pobres. Não faz sentido nenhum. Gente, até hoje isso não faz sentido para as pessoas. A gente que é missionário, a gente sabe. É uma luta para a gente falar sobre os projetos, levantar recurso. Porque as pessoas, elas querem a prosperidade para elas. Não. Porque não faz sentido para elas doar para o reino de Deus. Porque o que a gente pede nem para nós. Samuel vai testificar de que a gente não consegue luxar. Então a gente é o básico, né, para poder investir em viagens, né? Eles que estão aí viajando de um lugar para o outro, vira e mexe tem que fazer uma viagem ali específica. Então tem a ver com esse movimento do programa grande. Então ver isso aqui, o reino invertido, não faz sentido até para muito cristão. E se a gente parar para aprofundar mais em Mateus, a gente vai ver que às vezes a gente está um pouquinho longe do que deveria ser a realidade, porque isso aqui é a verdadeira realidade. Uma coisa que eu tenho aprendido é que a realidade, ela tem a ver com fé. O que não tem a ver com fé é a ilusão do pecado. Então, nós que andamos por fé, essa deveria ser a nossa realidade. E Deus é fiel e generoso, entendeu? Então, se nós somos generosos e fiéis à obra do Senhor, Ele é generoso. Ele não pode negar a si mesmo. A aplicação daqui, né, é que para ser o rei servo, você precisa ser um servo. Não tem negociação aqui. Do capítulo 21 ao 25, ele apresenta os 2 reinos. Então, ali Jesus entra no momentinho para cumprir, eu acho que a profecia de Zacarias. Jesus também purifica o templo, expulsando lá os cambistas, e ali Jesus assume a autoridade, ali ele está disposto a morrer, né? Ele se mostra, ele se expõe, ele começa a ensinar na porta do templo, ele causa e acontece ali, para fazer esse contraponto com a corrupção que já estava no coração dos fariseus, que tem a intenção de matar. E do 26 ao 28, Mateus, ele fecha como ele inicia, ele começa a fazer paralelo de Jesus com o Antigo Testamento para apontar que Jesus cumpriu tudo, ele não deixou ponto sem nó, ele cumpriu absolutamente tudo que estava escrito sobre ele e o que ele deveria fazer quanto Messias. Gente, a função dos fariseus era pegar todos os escritos e identificar o Messias. Base com o quê? O Messias precisa cumprir tudo que está escrito aqui. E Mateus mostra que ele cumpriu absolutamente
tudo, desde o seu nascimento até a sua morte, sua ressurreição e ascensão, tudo foi cumprido, ele não deixou nada sem cumprir. Então, aqui na morte também, capítulo 26 ao 28, tem a ver com isso. O livro termina com uma forma muito especial, né, com a grande comissão, que é a promessa que está assim, vital para a minha vida, que é: eu estarei com vocês até a formação dos séculos. Então, é uma grande comissão, né, um comissionamento e uma promessa: eu estou com vocês. E isso era muito importante para o estilo de vida que esses apóstolos iam adotar, porque eles iam ser muito perseguidos. É verdade. Então, o livro ele acaba da melhor forma possível, ou seja, eu cumpri minha missão, mas a missão não terminou. Vão, né? Então, não tem um fim, né? O fim é só na segunda volta mesmo. O panorama, eu termino por aqui. Tem as coisas particulares, né? Eu queria que tivesse dado tempo da gente falar do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, no caso. Eu acho que é bem legal de trabalhar, mas vai demandar muito mais tempo. E eu acho que para dentro do panorama a gente já consegue trabalhar do início ao fim do livro. Então, eu terminar para falar sobre as bem-aventuranças, então. Sim, seria muito legal só ter uma aula, um vídeo sobre isso. Vai ser muito bom. Muito obrigada, Raquel, pela sua aula. Foi muito boa, muito esclarecedora. Eu gosto muito do livro de Mateus também. Apesar do que a gente tem o livro de Lucas no coração, né? Mas o livro de Mateus é muito legal. Eu não sei, né? Mas acho que estava falando que o livro de Mateus é um livro escrito, um evangelho sinótico, né? E ele foi escrito para o povo judeu. É interessante pensar que cada um dos livros sinóticos foram escritos por um público diferente, né? Sim. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, o livro de Marcos foi escrito para os romanos, e o livro de Lucas foi escrito para aquelas pessoas para os gentios, não só para os gentios, né, mas para aqueles, né? No geral, as pessoas afetam, tipo assim, os excluídos pela sociedade, os enfermos, esse tipo de pessoa. É muito legal pensar nesse panorama geral do livro de Mateus. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. E eu queria orar por você para a gente finalizar. E aí nós vamos marcar com certeza de falar sobre as bem-aventuranças, um vídeo especial só sobre as bem-aventuranças, e vai ser muito legal. Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Queremos te agradecer, Senhor, por essa aula. Obrigada por tudo que o Senhor tem ensinado para Raquel e que ela tem passado para as pessoas. Obrigada por tê-la chamado para treinar pessoas, para cuidar de pessoas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem entregue nas mãos dela, tem confiado nas mãos dela. Oro para que ela possa continuar sendo próspera em tudo que ela fizer, continuar sendo sendo bom mordomo daquilo que o Senhor colocar na mão dela, e que ela possa ser bênção na vida de outras pessoas também, e continuar sendo assim luz e trazendo conhecimento da tua palavra para as pessoas, explicando a tua palavra, facilitando o entendimento da tua palavra para mais pessoas, Pai. Muito obrigada por essa aula, eu oro para que tenha alcançado outros corações, que essa aula possa ser esclarecedora para os irmãos que estão assistindo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, gente. Deus